Boa noite, irmãos. Espero que você esteja muito bem com a graça de Deus. Quero convidar você a tomar sua Bíblia, a abrir comigo na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos de 13 a 18. Tome a sua Bíblia, leia comigo. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda não vos declaramos por palavra do Senhor isto. Ainda vos declaramos, não tenho não, tá? Ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda de nosso Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Só para você entender, nesse texto, Paulo responde a principal dúvida da nova igreja dos Tessalonicenses. Eles não tinham conhecimento detalhado o suficiente sobre o que acontecia aos cristãos depois que eles morriam. Porque Paulo não tinha tido tempo suficiente com eles para completar o seu ensino. Consequentemente, os Tessalonicenses haviam perdido alguns irmãos. Alguns irmãos da igreja haviam morrido e eles não sabiam lidar com isso. E o pensamento grego no primeiro século a respeito da morte era extremamente pessimista. Chegava a alguma coisa comparável à aniquilação, a deixar de existir. Então eles são novos convertidos, eles não tinham sido educados suficientemente na doutrina das últimas coisas, da escatologia, do que acontecia depois da morte, etc. Então é natural que eles tenham essa dúvida e perguntam a Paulo, né? E Paulo então os responde. Os tessalonicenses ignoravam o que acontecia depois que os crentes morriam. Você sabe o que acontece? Tem muita gente que ignora hoje também, igual os tessalonicenses ignoraram há um tempo atrás. Só para você ser esclarecido, Paulo usa aqui uma expressão, os que dormem, em relação aos que já morreram. Essa expressão, os que dormem, significa que para o crente a morte não é algo definitivo. Para o crente, a morte é algo temporal até a ressurreição. Então, Paulo não usa o termo que o cristão morreu. Ele diz que o cristão adormeceu, porque quem dorme espera acordar no dia seguinte. Então, a metáfora tem sentido nessa via, ok? Se dormimos, esperamos, obviamente, que vamos acordar. Se cremos na ressurreição dos mortos, não devemos reagir à morte como os ímpios reagem, diz Paulo no final do verso 13.
porque os ímpios reagiam com uma desesperança desorientada. No Evangelho, tudo é baseado em Cristo. Cristo é o cerne do Evangelho. Cristo é o fulcro do Evangelho. A purificação está em Cristo. A libertação está em Cristo. A salvação é providenciada por Cristo, pela sua morte e pela sua ressurreição. O perdão dos pecados acontece por causa de Cristo. A vitória sobre a morte, por causa de Cristo. Também a ressurreição dos mortos se baseia na ressurreição de Jesus Cristo. Paulo diz no início do verso 14, acompanha aí na sua Bíblia: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, mediante Jesus, Deus trará na companhia dele os que dormem. Então, reparem que quando Paulo começa a explicar aos Tessalonicenses, ele fala, olha só, tudo se baseia na morte e ressurreição de Jesus. Se cremos nisso, então cremos que Deus, mediante Jesus, trará consigo aqueles que dormem, ok? A base na nossa ressurreição é a ressurreição de Jesus. Alguns creem, tem aí um povo aí, que eu não vou dizer quem e qual denominação defende isso, mas tem alguns que creem numa doutrina chamada sono da alma. Essa doutrina, sono da alma, ela prega que os crentes, depois que morrem, entram num estado intermediário de hibernação, dormindo num lugar já preparado, esperando a ressurreição que acontecerá na segunda vinda de Cristo. Nós não cremos nessa doutrina do sono da alma. Nós cremos naquilo que Jesus Cristo nos disse, ok? Então preste atenção. Nós cremos na palavra de Jesus dada ao ladrão da cruz. Você conhece a história. Jesus está na cruz e ele está ladeado por 2 ladrões, um blasfema contra ele, né? Se tu és mesmo Cristo, desça da cruz e nos tire também daqui, e etc. E o outro repreende aquele que blasfema e diz que se ele não temia Deus, mesmo estando na mesma condenação que ele, etc., e vira-se para Jesus e diz: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí o que Jesus responde para ele? Em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. Então, o que a gente crê? A gente crê que quando nós morremos aqui, quando esse corpo que a gente tem perde a vida, a nossa alma, que é a parte que não morre da nossa vida, ok? A alma é imortal, o corpo é mortal, mas a alma é imortal. Porque a alma foi dada por Deus, lá em Gênesis, o sopro de vida nas narinas de Adão, né? Então a alma é imortal. Essa alma, a alma dos crentes, ela é recolhida imediatamente à presença do Todo-Poderoso, à presença do Senhor, e nós, num estado consciente e pessoal, já desfrutamos no mesmo momento da nossa morte da presença de Jesus e de todas as benesses do céu prometidas por Deus, no mesmo momento. Isso acontece também no sentido contrário em relação aos ímpios. Quando um ímpio morre, a sua alma é recolhida para o inferno. Ele vai ser julgado? Vai. Mais tarde. Mas ele já começa o seu sofrimento, a paga pelos seus pecados, a paga pela rejeição da graça, ela começa imediatamente, e a recompensa
pela aceitação da graça, ela também começa imediatamente. Ok? Então, o que vai ressurgir no último dia? O que vai ressurgir é o nosso corpo físico. Você percebe que Jesus ressuscitou em corpo. Só que o corpo de Jesus atravessava paredes, não era o corpo material, mas guardava toda a semelhança com o corpo que ele tinha. Quando ele mostra para Simão, para Tomé, quando ele mostra para Tomé as marcas na mão, as marcas do lado, e ele não precisa que abra a porta para que ele entre, ele entrava nos recintos fechados, porque o seu corpo já não era mais um corpo material, era um corpo espiritual que havia ressuscitado e que guardava semelhança com o corpo que ele tinha carnalmente falando. Então, o parâmetro para nosso entendimento de ressurreição é o parâmetro de Jesus, ok? Então, continuamos caminhando. Jesus fala para o ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 46, se você quiser conferir. Nossa alma, quando morremos neste corpo, ela é recolhida à presença de Jesus, onde já começa a desfrutar das delícias da presença de Deus no céu. Não existe período intermediário, não existe interregno, não existe sono, não existe estado de hibernação. Nosso corpo perde a vida aqui e retorna ao pó, segundo Eclesiastes 12:7. Veio do pó, retorna ao pó. A nossa alma veio de Deus, retorna a Deus imediatamente. O que ressuscita é o nosso corpo transformado e aperfeiçoado. Então, na ressurreição, na segunda vinda, o que vai ressuscitar? Vai ressuscitar é o nosso corpo transformado e aperfeiçoado, sem velhice, sem rugas, sem doenças, sem deficiências quaisquer, pois o corpo é espiritual e perfeito e vai habitar num lugar perfeito que é o céu. Quando morremos, somos enterrados, nosso corpo mortal desce à cova, corrompido pelas doenças, pela fraqueza, pela velhice, pelo pecado, para deixar de existir. Quando ele ressuscita não em fraqueza, mas em poder. Ele ressuscita incorruptível, perfeito, não mais carne, mas espiritual, porque carne e sangue não podem entrar no reino de Deus. Aqui Paulo não se aprofunda na escatologia, pois a sua preocupação é tranquilizar a igreja que seus recentes irmãos falecidos ou que dormiram, como diz Paulo, já estão vivendo com Cristo e seus corpos ainda ressuscitarão por ocasião da segunda vinda. Aí Paulo mostra uma liturgia. Dada a palavra de ordem do Senhor, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, Cristo descerá dos céus e nós o encontraremos nas nuvens. E reparem, essas nuvens não são as nossas nuvens, são as nuvens de glória que envolvem a presença de Deus. Então, o corpo dos mortos ressuscitarão primeiro e nós, se estivermos vivos na vinda de Jesus, seremos transformados. Deus nos abençoe. Se você tem alguma dúvida sobre a vida após a morte, o destino dos crentes, o destino dos ímpios, você pode mandar a sua dúvida pelo zap para mim. Eu vou responder a você pessoalmente, também vou responder aqui no vídeo num sentido geral. Graça e paz.